sucesso. Então, para começarmos nossa tarde de hoje, nesse dia tão especial, nós vamos falar agora de uma visão da magia dracônica. Um tema pouco explorado e, quando explorado, por vezes, não temos o acesso a pessoas que podem nos sanar as dúvidas, nos tirar aqueles medos com relação a práticas, onde buscar informação e o que é a magia com os dragões. E hoje, nesta edição, eles trazem um tema, uma palestra que eu acredito que, assim como eu, vocês inicialmente ficarão curiosos, depois ficarão deslumbrados e, por fim, irão querer aprender mais e mais, porque essa é a essência de todo e qualquer professor. Então eu vou chamar aqui para falar sobre as 11 dádivas de Tiamat, Alento do Dragão. Sejam bem-vindos. É de vocês. Muito obrigado. Ligado. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez no Enob e ter a oportunidade de estar falando sobre um tema que amamos falar, que é a magia com dragões, a magia draconiana. Para quem não me conhece, eu sou Dragone. E eu sou Morgana. Nós somos os idealizadores e canalizadores do sistema mágico Alento do Dragão. E hoje aqui queremos transportar vocês para terem uma conexão com essa energia. Se fala muito sobre magia com dragões, magia draconiana, magia dracônica, e muitas vezes não conseguimos encontrar informações sérias que vão fugir ali da ideia mista do RPG ou da cultura pop e trazer a essência do que é essa magia, a essência do que é o dragão. Praticamente quase todos, podemos aí falar 99% dos praticantes de magia draconiana, uma hora ou outra vai chegar na grande deusa, que é essa deusa que é a mãe dos dragões, que é a deusa Tiamat. Tiamat, que não é a Tiamat da Caverna do Dragão, do desenho, ao mesmo tempo Também né, é. já que fizeram uma representação de Tiamat ali. Tiamat, ela é uma deusa sumério-babilônica, que é a deusa do caos primordial. Mas o que é o caos primordial? É aquela fonte de onde tudo vem, para onde tudo retornará. Esse grande vazio cheio de coisas, como costumamos às vezes falar no Alento do Dragão. E queremos começar, eu vou pegar aqui a minha colinha com o nome, porque eu não vou lembrar o nome e não quero falar errado o nome, né? Nós vamos começar transportando vocês para sentirem esse fluxo de energia, trazendo uma música, uma canção que nós vamos colocar aqui para vocês. Vai ter a legenda dela aqui, para quem não conhece o Enuma Elish. O Enuma Elish é o mito de criação babilônico, e nele é o primeiro registro histórico que se tem do nome Tiamat. Nem como uma deusa, né? Ela e Apsu, esse casal divino, eles são descritos até como mais do que deuses, já que antes de qualquer coisa existir, já existia Tiamat e Apsu. Essa música, ela é uma recriação tem uma partitura muito antiga, que é a do hino de Urritá, né, número 6, que é considerada a partitura mais antiga do mundo. Ela é de 1400 antes da Era Comum. E aí o doutor Richard Dambriel, ele é especialista em música antiga, ele recriou, pegando essa partitura, os instrumentos e como seria o hino a Urritá, né? E aí o Gavin Amenon, ele que é um cantor e um místico, ele criou um CD que se chama Omni Sutra, Mesopotâmia, e ele cantou o Enuma Elish, buscando trazer aquela essência de como seria esse canto, né, no ano novo dos mesopotâmicos, dos babilônicos. Então ele tentou recriar dentro da conexão dele e também, em cima da partitura mais antiga que existe, ele buscou recriar esse canto. E vocês vão gostar bastante,
né? Ele é muito bom para quem quer fazer conexão com Tiamat, com Apsu, com esse fluxo de energia. Então, nós vamos agora colocar aqui para tocar. A legenda vai estar passando, porque ele vai estar cantando na língua daquela época, né? Ele vai estar cantando aqui os trechos em sumério, e aí vocês vão acompanhar com a legenda. Então, se abram para esse fluxo de energia. Bom, vamos continuar, então. Quando a gente fala de magia com dragões, magia dragônica, magia draconiana, né, a gente vê que muito do que se tem sobre esse tipo de magia, o dragão não é o protagonista. É como se fosse uma substituição. Eu vou trazer os dragões e vou substituir alguma coisa colocando o nome de um dragão ou um dragão. O que a gente vai mostrar aqui para vocês é um pouco da nossa vivência no Alento do Dragão, onde a energia do dragão é a energia protagonista dessa magia. Eles não são os substitutos, eles são os atores principais, digamos assim. É porque muitas vezes o que acontece? A pessoa, até foi legal, a gente estava batendo um papo ontem, né? Algumas pessoas falaram assim, eu não conheço muito sobre magia draconiana. O que é? A gente só substitui pelos daimons quando tem... Os daimons pelos dragões. Nós só substituímos os daimons pelos dragões. E, na verdade, infelizmente, o que acontece é que muitas pessoas não se aprofundam nessa energia, não se aprofundam no que é o dragão.
A ideia do que é a energia do dragão, e lembrando que tudo que vamos falar aqui vem da nossa vivência, da nossa pesquisa e daquilo que acreditamos dentro do alento do dragão. Então, até costumamos dizer que, se você perguntar para 10 praticantes de magia draconiana o que é a magia draconiana, você vai encontrar 11 respostas, porque vai ter muito da conexão e do trabalho de cada pessoa. Então, do nosso ponto de vista, dentro das nossas pesquisas, o dragão, ele é essa figura, que é uma figura que a nossa sociedade colocou como uma figura controversa. O dragão, ele é o mal, o dragão, ele é a representação daquilo que é a subversão, ele é a representação da transgressão. Ok, para nós que estamos aqui, para a grande maioria dos magistas, isso são qualidades, não são defeitos. Mas para a grande sociedade, sim, são defeitos. O dragão vai representar o instinto, ele vai representar as emoções que estão muitas vezes escondidas. Ele vai ser o vilão da história. Nossa, mas por que então se trabalhar com o dragão? Porque o que aconteceu conosco é que, na medida em que fomos trabalhando com o dragão, nós fomos percebendo que, ao nos encarar dentro do olhar de um ser não humano, nós passamos a nos perceber sem sermos aquele grande centro do universo que achamos que somos. E isso nos possibilitou nos ver mais humanos. E ver é a grande palavra. Porque o dragão, em sua essência, se formos observar e pesquisar, tem uma pesquisa muito boa do pesquisador que se chama o Dr. Daniel Ogdan, e ele fala, ele juntamente com Luiz Galator, e que o Daniel, ele é especialista em mitologia grega e o Luiz, ele é especialista em mitologia mesopotâmica. E ambos apresentam que a figura do dragão que chega para nós na modernidade é uma figura que já vem ali da época medieval para a época moderna. Então, a figura do dragão para os gregos e os povos antigos era qualquer serpente com poder sobrenatural. Era um dracon, era um dragão. E nos mitos, o dragão, muitas vezes, ele é representado o quê? Como aquele que está vigiando a árvore das maçãs imortais. Aquele que está tomando conta do lago onde ninguém deve chegar. Então, o dragão, ele é aquele que vê. Ele é aquele que vigia. Ele é aquele que está alerta, ele é aquele que percebe. Então, a essência do dragão vem disso, vem daquele que vê. E o alento do dragão, na nossa conexão, fala que o dragão não é só aquele que vê, ele é aquele que ensina a ver. E é interessante a gente perceber que todos esses mitos trazem o dragão no limiar de alguma coisa. E nós trabalhamos muito dentro do alento com essa energia do dragão no limiar, mas no limiar de si mesmo. Você se olha nos olhos daquele dragão e você se vê. E é muito interessante porque quanto mais você se enxerga no olho do dragão, mais humano você se vê. E não é a nossa pretensão nos tornarmos um dragão, mas também não vamos dizer que não vamos negar totalmente essa pretensão. Na verdade, até não é nem porque quando a gente fala que nos vemos mais humanos, pode parecer que a meta é ser humano, mas, na verdade, é um pouco mais ousada. Vocês vão entender um pouquinho mais quando a gente começar a explicar. Na medida que formos explicando. Porque a grande ideia de se conectar tem um fluxo de energia que, dependendo da linha, vai chamar de corrente draconiana, vão ter linhas que vão chamar de caminho do dragão, como é o nosso caso, que é esse fluxo de energia que representa tudo aquilo que é o dragão. O dragão como arquétipo, o dragão como símbolo, o dragão como divindade, o dragão como algo que não conseguimos nem mesmo descrever. E aí, dentro da conexão desse fluxo, óbvio que pessoas que vão se conectar com esse fluxo vão fazer uma leitura desse fluxo dentro da sua capacidade de vida, dentro da sua capacidade de percepção e de vivência. No caso meu e da Morgana, por sermos bruxos, nós acabamos fazendo uma leitura mais relacionada à bruxaria, mais relacionada a uma visão do dragão e desse fluxo de energia, trazendo ele para a bruxaria, trazendo ele para uma forma de percepção do mundo que expresse a bruxaria. E essa experiência nossa, ela começou como uma experiência involuntária. Nós não tínhamos a pretensão de um dia criar um sistema de magia com dragões. Isso aconteceu dentro de um ritual que nós estávamos fazendo, que não tinha nada a ver com dragões, e nós acabamos sendo, de alguma forma, teletransportados para um estado de consciência, um local, esse grande vazio, que talvez seja essa descrição maravilhosa do Enuma Elish aqui,
um plano de puro potencial, onde conseguimos ver símbolos, movimentos de poder, poesias, uma série de formas de se trabalhar com a energia do dragão. E a cada momento que começou de uma maneira involuntária, e com o passar do tempo, com muita dificuldade, muito treinamento, nós começamos a conseguir adentrar ainda mais nesse estado. E como isso foi acontecendo hoje em dia? A primeira vez nós estávamos fazendo um ritual de êxtase. Era um rito sexual que estávamos fazendo, e aí, normalmente as pessoas fazem um rito sexual, e quando elas chegam no ápice do orgasmo, legal, né? No nosso caso, a gente acabou indo parar em outro local. Talvez isso já deve ter acontecido com muitos magistas, mas nessa situação eu não sabia que tinha acontecido o mesmo com ela. E quando voltamos, estávamos lá os dois assustados, olhando um para o outro, e ela correu para ir anotar, eu corri para ir gravar o que tinha acontecido, e daí começou a surgir o alento do dragão, que nós nem sabíamos que teria esse nome. E dentro dessa conexão que aconteceu, nós começamos ali a perceber que tinha algo para ser trabalhado, que tinha algo ali que estava acontecendo, e começamos a catalogar tudo isso. E nesse catalogar, dentro da nossa possibilidade de linguagem, que naquela época tinha muitos daqueles símbolos e das coisas que estavam ali que a gente não tinha nem como entender o que era. Porque é como se fosse um outro idioma, e a gente não tinha como perceber. Foi com pesquisa, convivência, que nós começamos a catalogar tudo aquilo e transformar aquilo em uma forma de revivenciar aquela experiência, de reproduzir novamente aquilo, não só entre a gente, como também transmitindo para outras pessoas. Eu queria dizer que nós estávamos tateando nesse lugar escuro, nós estávamos completamente... Alô? Agora sim. Nós estávamos completamente cegos dentro dessa coisa, e, à medida em que fomos descobrindo o significado de cada um desses símbolos, nós começamos a nos aprofundar nisso que nós tínhamos vislumbrado. E isso nos leva ao tema da nossa palestra, que é Tiamat e as 11 dádivas. Só antes de colocar o vídeo, o que acontece? As pessoas muitas vezes nos perguntam assim: por que vocês chamam estes seres de 11 dádivas de Tiamat? Já que outras linhas e outras pessoas às vezes chamam eles de os 11 demônios, ou chamam eles de o exército sombrio, ou chamam eles até dos 11 poderosos de Tiamat, que são seres com os quais não se deve conectar. São deuses e seres aos quais não se deve conectar. Nós já tivemos muitas pessoas falando isso. Só que, para nós, eles são dádivas. Por quê? Nós percebemos que o Enuma Elish e a conexão com estes seres, e nós vamos mostrar para vocês, na verdade não era só apenas uma coisa histórica que estava ali sendo transmitida. Nós percebemos que ali tinha uma espécie de mapa, que era um mapa para algo, que nós vamos mostrar também aqui, que era para algo que era possível ser alcançado através da magia draconiana. Algumas pessoas vão conseguir alcançar um estado elevado de consciência, apoteose, aquilo, o nome que for dado, por outras formas. A nossa forma é a forma pela magia com dragões. Como o Goya falou aqui, ele estava explicando que se manifesta dentro da capacidade de leitura de cada um. A nossa capacidade de leitura foi através dos dragões. E através desses 11 seres, que são, sim, demônios, que são, sim, dragões, que são deuses e que talvez sejam até coisas que a gente não consegue, dentro da nossa capacidade de linguagem, de escrever, como diria o Lovecraft, indescritível. Então, mas através da conexão com estes seres, nós fomos percebendo e buscando uma maneira de como transmitir essa experiência que nós estávamos tendo para outras pessoas. E aí veio a figura do trabalho que se chama o corpo do dragão. O que nós queremos mostrar para vocês é uma parte de como nós trabalhamos a magia draconiana. É uma pequena fração daquilo que trabalhamos dentro do alento do dragão. Por quê? E através disso mostrar que a magia draconiana ela tem muitos símbolos e ela tem muitas formas de se trabalhar sem colocar o dragão apenas como uma substituição. Se mergulhar nessa energia, vamos encontrar seres, vamos encontrar símbolos, vamos encontrar movimentos de poder e formas de trabalhar como nós encontramos. Então, agora,
para ajudar aí a visualizar. Pode falar. E para apresentar, antes, né, da gente mostrar, para apresentar essas dádivas, nós vamos partir de um ponto em comum que nós vamos explicar. Mas, primeiro, nós vamos trazer um outro trecho do Enumeliste. Né? Agora, o Dragoni que está narrando, nesse caso. Não ficou tão bonito quanto a música, mas vai dar para passar a ideia. E nós vamos falar um pouquinho sobre o Enumeliste depois para vocês. Ela encheu seus corpos com veneno como sangue. Poderosos dragões ela cobriu de glórias, fazendo-os portar esplendor como deuses. Qualquer um que os veja deverá perecer de medo. Qualquer lugar em que seus corpos façam um ataque violento, eles não devem se curar. Ela desenvolveu serpentes, dragões e cabeludos heróis homens, monstruosos leões, homens-leão, homens-escorpião, poderosos demônios, homens-peixe, homens-touro, portando armas magnânimas, não temendo batalhas. Seus comandos eram absolutos, ninguém a eles se opunha. 11 desta forma, na sabedoria ela criou. Aí pode deixar o vídeo indo. Pode deixar rolando. Então o que acontece? Aqui tá dando um eco. Então o que acontece? Aqui tem alguns símbolos que são glifos que nós recebemos na conexão com as 11 dádivas de Tiamat, né? Cada um destes seres são seres que fazem parte daquilo que é chamado do exército de Tiamat, que ela, em determinado momento do Enumeliste, decide que é hora de lutar contra os novos deuses. E aí ela decide destruir esses deuses após a morte deles matarem Apsu, que era o seu consorte. Então ela ergue, juntamente com Kingu, o seu segundo consorte, e ela gera 11 seres, que são seres que eram para lutar contra esses novos deuses. E claro, como todo mito que vai passando do roubo do poder do feminino pelo masculino, óbvio que ela, dentro do mito, perdeu, entre aspas, para um deus solar mais novo, que aí usurpa o poder e organiza toda a realidade através do corpo da Tiamat, né? Então, temos isso em diversos mitos, onde um deus solar rouba o poder do feminino para modelar, não cria, mas modela a realidade. E esses 11 seres, dentro do nosso trabalho, nós tivemos uma visão de como trabalhar com eles. Vão ter outros glifos, outras maneiras de se trabalhar, mas essa daqui é a nossa. E como trazer algo que é tão grande, tão transcendental para uma energia que possamos trabalhar? Precisávamos linkar isso de alguma forma à nossa realidade. Então, nós buscamos trabalhar isso através disso daqui, graças à tecnologia, aí, é uma reprodução, né, que eu consegui fazer de uma maneira até onde vai minhas capacidades. Como eu e a Versa estava falando, né, nisso daí a gente vai aprendendo a ter que mexer com um monte de coisa, né? Então, através da constelação do dragão e do simbolismo da constelação, nós percebemos o trabalho do corpo do dragão, aonde cada parte das principais 14 estrelas da constelação, isso foi uma visão que nós tivemos em estado alterado de consciência, foi saindo cada um daqueles glifos que vocês viram na outra imagem. Então, da própria constelação, foi saindo esses glifos. E cada um desses glifos é a representação de uma daquelas dádivas, né? Então, daqui a pouco nós vamos mostrar e falar para vocês da parte cada do ponto corpo. dessa constelação representa uma daquelas dádivas, e essa constelação inteira está representada no nosso corpo, né? Nós vamos mostrar ponto por ponto para que vocês possam entender melhor. E eu falei 14 estrelas, além das 11 dádivas, tem também o que nós trabalhamos dentro do alento, que é o triunvirato dragônico, que é formado por Tiamat, Apsu e Kingu,
onde dentro do Enumelish se fala que a humanidade foi criada do barro, que aí é o corpo de Tiamat, juntamente com o sangue de Kingu, né, que é o rebelde que fez com que a coisa acontecesse. Só que Marduk, né, o deus solar que nós falamos, criou a humanidade para servir aos deuses, para ser escravos dos deuses. Nós vamos destacando aqui as dádivas para que vocês tenham uma ideia de como nós trabalhamos elas, né? O Xungalu como olho esquerdo, o despertar para os outros mundos do cosmos e de si mesmo. O Xungalu é a grande serpente, é o grande dragão, filho de Tiamat. Então, nós trabalhamos dentro do corpo do dragão, e é importante entender que não estamos dizendo que a constelação do dragão é isso, tá? A constelação, isso é a forma de linkar a energia e de trabalhar dentro do alento do dragão. Pode mostrar. E aqui temos a representação, né, de como é o olho esquerdo e o lado esquerdo do rosto, quando nós trabalhamos através de rituais. Essa posição lida com a capacidade de despir os velhos conhecimentos e paradigmas que impedem o nosso caminhar rumo à expressão da essência. E aí tem toda uma descrição que a gente não vai ler tudo e também não vamos mostrar os 11, tá? Nós selecionamos só os 3 primeiros e para vocês terem uma ideia do que estamos falando. Só para vocês entenderem mais ou menos do que a gente está falando. Nem dá tempo de mostrar os 11, e onde nós queremos né? levar vocês. Aí nós temos o Galu, que é o olho direito do dragão, o despertar para o mundo físico. Então, o primeiro olha para dentro e para o cosmos, e o segundo olha para o mundo físico, né? Exatamente. O Galu é o homem-leão. Então, ele é aquele deus relacionado ao hedonismo, relacionado à guerra, relacionado à presa e ao caçador, ao senso de presença de estar no mundo. Então, o Galu, dentro do trabalho do corpo do dragão, no alento do dragão, ele vai estar ali. Essa posição lida com a capacidade de perceber os sinais que o nosso meio envia a todo momento e desenvolver nossos sentidos para saber a hora correta de agir e reagir. Aquela sensação de tenho que virar à direita ou tenho que ir embora. Nos abre a capacidade de estar alerta às oportunidades. Então, ele traz... Aqui a gente está fazendo um grande resumo. A próxima dádiva, nós quisemos aprofundar um pouco mais nele, só para dar um exemplo para vocês de como cada uma delas pode trazer uma grande quantidade de trabalhos a serem feitos. Pode falar. Mushmahu, que é o alento, que é a abertura da consciência. E aí agora a gente vai mostrar um pouquinho de como é o trabalho com Mushmahu, né? Nós vamos falar um pouquinho dele e um pouquinho de como seria esse trabalho. Mushmahu, ele já vai ser a serpente de 7 cabeças. Então é interessante porque, se vocês perceberem, cada um destes seres que nós estamos falando, também eles vão passar para a nossa época como as constelações zodiacais que trabalhamos hoje. Né? Mushmahu, a gente escolheu ele porque ele tem uma peculiaridade. Ele tem uma representação de 3 posições no corpo humano do trabalho. A primeira vai ser no centro instintivo, que é conhecido mais como Hara, né? A segunda posição que ele vai aparecer vai ser no centro, que é colocado como centro emocional, que vai ser aí na altura do plexo solar, oscilando entre o plexo e também uma parte do coração. Né? Nós trabalhamos no alento com os 3 pontos de poder, que é o instintivo, o emocional e o mental. Né? Essa posição lida com a energia mental e os processos relacionados ao raciocínio lógico e análise. Então, o que acontece? O Mushmahu, ele vai trabalhar com esses 3 centros dentro do corpo. Né? Cada uma das dádivas vai ter uma posição. Ele, no caso, vai trabalhar com estas 3. Né? Nós trabalhamos com esses 3 pontos, e o Mushmahu, através das suas 7 cabeças, do movimento de poder dele, da maneira de conexão, já que cada uma das dádivas vai ter um veneno, e também, além de um veneno, vai ter também uma essência, vai ter um movimento de poder individual, vai ter um movimento de poder onde nós recriamos, através da que nós chamamos de dança de chamamento, o movimento da constelação do dragão. E o Mushmahu, ele trabalha com a junção dessa energia através desses 3 centros, né? Nesse movimento de junção dessa energia através desses 3 centros com as suas 7 cabeças. E a gente vai mostrar aqui o que cada uma delas
representa dentro do trabalho do alento. Se vocês perceberem, essa é só uma das 11 dádivas, né? Essa é uma das 11. A gente escolheu ele para poder falar um pouco mais e aprofundar para vocês verem a riqueza que se tem apenas nesse trabalho do corpo do dragão, dentro do alento do dragão na magia draconiana. A primeira é a conexão com a substância da criação, nas trevas puras, oferecendo inspiração e a inteligência do vazio. Seria essa a primeira cabeça. Aqui vocês vão percebendo que elas vão mudando de cor, né, à medida em que a gente for passando. A segunda cabeça já é o portal para a verdade espiritual e a essência da glória, facilitando a união com a divindade. E aí, no trabalho, nós vamos mostrar aqui o vídeo com trabalhando essas 7 cabeças. Cada uma delas vai representar alguma coisa. A terceira representa o centro dos dons oraculares, né? A consciência do destino do espírito vai promover essa integração. E a quarta cabeça é o ponto central por onde flui o poder de todas as outras cabeças. Cada cabeça dessa vai ter uma cor relacionada. Cada cabeça tem um olho de uma cor diferente, que também tem uma simbologia. A quinta representa a nutrição e o limiar, né? Permite o acesso ao útero cósmico e às experiências cósmicas profundas. Oníricas profundas. A sexta cabeça é o retorno para casa, a gnose, oferecendo a capacidade de ver a realidade como ela é e ter uma relação mais saudável com o ego. Não destruir o ego, uma relação mais saudável com o ego. E a sétima é a via dos ensinamentos para alcançar um alto nível de consciência da alma e a união real com a divindade, né? Então, o trabalho dessas 7 cabeças juntas é que forma a energia dessa dádiva. E o que nós percebemos? Por que tem movimentos de poder? Por que tem dança? A energia do dragão, ela é uma energia extremamente visceral. Não é algo que nós conseguimos trabalhar unicamente com visualização de maneira mental. Precisa ter movimento. Aqui é um vídeo que nós fizemos para o nosso círculo interno. Né? Nós temos um círculo interno de prática, quando eu estou explicando para eles como faz o movimento de Muxo Maru, que é esse movimento das 7 cabeças de Muxo Maru. Né? E aqui vai ficar passando aí o vídeo, vocês podem ver a explicação que eu estou dando, é que através da conexão com as 7 cabeças, podemos trabalhar os 3 centros, né? Enquanto fazemos o movimento, ali estamos fazendo 1, 3, 5 e as 7 cabeças. Tem algumas visualizações que vão sendo feitas e uma forma de respirar aonde vai se abrindo cada um dos centros. Então, abrindo o centro instintivo, abrindo o centro emocional, aonde vai se fazendo a conexão com cada uma das cabeças, ao mesmo tempo que se faz a visualização, se visualiza o glifo, faz a respiração e, junto com isso, aí a subida da 7ª cabeça, equilibrando todos os 3 centros. Esse tipo de movimento, às vezes, nós vamos fazer um ritual e ficamos assim, 1 hora, 2 horas, repetindo o mesmo movimento. Porque a ideia é conseguir com que esse fluxo do vazio, do caminho do dragão, passe por nós e seja direcionado para o intento que queremos. Então, aqui no caso do Muxo Maru, muitas vezes ou nós apenas nos conectamos com a energia dele, ou nós nos canalizamos a energia para algum daqueles objetivos que é uma das cabeças. E uma coisa interessante é que se a gente pensar no alento do dragão, nós trabalhamos com o corpo como um todo, né? Por isso que nós temos movimentos. Então, nós temos movimentos que mexem o seu corpo como um todo, meditações, e nós trabalhamos também com todos os sentidos ao mesmo tempo. Então, Acabou, né, amor? Não. Agora é outra coisa. É uma junção para que você seja afetado de uma forma, às vezes, até bem acabou, não. visceral. Não, ainda tem. Não acabou, não. Bem visceral, porque você está entrando em contato com essa energia do dragão com o seu físico, com o mental, com o espiritual e com tudo. Aqui nós temos algumas Aqui das é só outras dádivas. citando as outras dádivas, né? Mas nós não vamos aprofundar por conta do tempo. Se vocês perceberem, elas representam partes do corpo. Ó, a língua e as presas, a coluna, os ossos. Só uma pausa, fazendo favor. Só uma pausa.
Então aqui nós vamos ter, por exemplo, que quando fala que Tiamat ela é a mãe dos dragões, já deu para perceber que mais do que dragões ela gerou uma série de seres, né? Então vamos ter aqui, por exemplo, Cululo, que no trabalho do corpo do dragão vai ser a língua e as presas, que é a voz, o eco de dentro expresso na realidade. Cululo são os homens e mulheres peixes, né? Então aí já vamos ter uma conexão com aquilo que passou para a história como sereias, né? Aí vamos ter Muxuxu, que são dragões, que dentro do corpo do dragão vai simbolizar a coluna, que é o movimento. Lahamu, que são os ossos, que é tomar consciência do que te edifica. Uridimu, que são aí os cães negros, que são os cães leões, que são as garras, as mãos e pés, para nos libertar do que nos impede. Aí pode dar play e deixar rolar. Cada um destes seres vai ter rituais, vai ter um movimento próprio e vai ter a dança de chamamento que vai fazer a conexão com o fluxo de energia com todos eles. Então dá para ver que cada um deles tem um símbolo, cada um deles vai ter uma maneira de trabalhar. E tudo isso foi o que nós canalizamos dentro aí da conexão que fizemos, dentro desse estado de consciência que muitas vezes nós forçamos a barreira da realidade para que possamos adentrar nesse estado. E aí nós forçamos de diversas formas. Chegou a dar play? Deu sim, moço. Deu? Tá. Então nós forçamos essa realidade de várias formas. Aqui nós temos mais alguns, né? A Krabamelu, que representa a cauda, que são os homens e mulheres de escorpião, que representa o equilíbrio. Bashmu, que representa os chifres, que é a tomada da consciência e do seu poder, que é uma serpente com úteros e chifres. O Mudabrutu representa as asas, que é o voo sozinho em conjunto, que é tomar consciência dos seus aliados. E Kuzariku, que representa o corpo, que é o homem touro, é a totalidade, seria tudo aquilo que é o corpo. Então, quando trabalhamos com cada uma dessas partes do nosso próprio corpo, o que nós estamos fazendo? Estamos tomando consciência da nossa corporeidade, ao mesmo tempo em que nos nutrimos de energia draconiana para eclodir os nossos potenciais. Mas, claro, que não é só a questão de trabalhar o corpo. Tudo aqui vai ter algum tema, vai ter uma vibração, vai desencadear processos em nossa vida que vai fazer com que passemos por experiências e por vivências para, através da vivência, tomar posse de tudo isso. E através do triunvirato dragônico... Pode ler, amor. Que Tiamat representa o despertar da essência. Kingu representa o coração, a nossa ancestralidade, que afinal foi do sangue de Kingu em que fomos feitos. E Apsu representa o rugido, que seria a nossa expressão máxima, a expressão maior que tem. Então é interessante, porque quando você olha no Enuma Elish e pensa, nossa, mas Tiamat perdeu a batalha. Tem um detalhe muito interessante no Enuma Elish. O poder no Enuma Elish ele é transferido através das tábuas do destino. O que isso quer dizer? Quem detém a tábua do destino sabe tudo o que vai acontecer. Todos os destinos escritos. E Tiamat, ela tem a tábua do destino no começo da criação. Então, se ela tem a tábua do destino, ela já tinha previsto tudo o que ia acontecer. E Kingu, do corpo de Tiamat e do sangue de Kingu, dentro do Enuma Elish, é criado o ser humano. Então, o ser humano carrega dentro de si, né, metaforicamente falando, o que é chamado, esse símbolo aqui, ele é um símbolo que em acadiano ele é chamado de Melamu, em sumeriano ele é chamado de Melim. Aí vamos voltar aqui no trecho do Enuma Elish em que se fala: ela encheu seus corpos com veneno como sangue. Poderosos dragões ela cobriu de glórias, fazendo-os portar esplendor como deuses. Qualquer um que os veja deverá perecer de medo. O que é interessante nisso? Essa é a descrição perfeita do que é isso aqui, porque a tradução desse símbolo é esplendor. O que é o esplendor? O esplendor ele é uma aura, ele é uma energia, ele é um poder que torna aquele ser uma divindade. Então Tiamat e outros deuses draconianos, eles são deuses que transportam esse melim, esse melamu, esse esplendor. E como ela imbuiu estes seres de esplendor, trabalhar com eles é um caminho
de espelho para que possamos desenvolver o nosso próprio esplendor, a nossa própria capacidade divina, já que dentro aí do Enuma Elish, e aí é importante entender que trabalhamos o Enuma Elish de uma forma mágica, né? Trabalhamos esse mito de uma maneira mágica para, através da conexão e da magia com dragões, alcançar esse despertar que no alento do dragão é conhecido como corporificação da divindade. Esse estado de consciência mais elevado, esse estado de consciência atávico que nos permite expressar e nos tornarmos a divindade que somos. Então é muito interessante porque, embora tenhamos um trabalho com divindades como Tiamat, Apsu e Kingu e outros deuses, nós não queremos servir a esses deuses, mas alcançar a nossa própria divindade. Aqui vocês podem ver que nós trouxemos algumas imagens, que essa é a imagem de um vaso e aqui ela está esticada, para vocês perceberem aqueles brilhozinhos. Mostra aí para eles, amor. Aqui em cima, essas estrelas, esses brilhos, é o Melamu é e o o Melamu Melim. e o Melim. Melamu / Melim, que é a mesma coisa, né? Seria o esplendor. Esse esplendor, essa glória que é colocada dentro para que se desperte essa divindade. E quando a gente trabalha com as 11 dádivas no corpo, a gente está trabalhando esse processo de corporificação dessa divindade. É você trazer ou despertar, reacender, encontrar, se reconectar com essa divindade através de trabalhos específicos em cada uma dessas partes do corpo e, por fim, chegar no Melamu, que seria o despertar desse esplendor, desse brilho. E o Melamu é muito interessante na mitologia porque ele pode ser roubado. Quanto mais Melamu se tem, mais poderosa é aquela divindade, e ele pode ser despertado. Então, por exemplo, quando o Marduk... Ou dado, né? Ou dado. Quando o Marduk vai lutar com Tiamat, os outros deuses dão o Melamu deles para fortalecer Marduk, para que Marduk pudesse ter força suficiente para enfrentar Tiamat. Então, cada uma dessas 11 dádivas, agora dá para entender por que nós... Aí agora acabou o vídeo, pode tirar, a gente vai só falar aqui. Então agora dá para entender por que trabalhar com estes seres. Por que não trabalhar com outros seres? Porque foi através destes seres, através da conexão com o caminho do dragão, que nós conseguimos trabalhar e fazer essa busca. Vão ter pessoas que vão conseguir fazer isso através da magia enoquiana. Vão ter pessoas que vão conseguir fazer isso através de outros tipos de magia, da conexão com Daimon, né? Nós, do Alento do Dragão, é através da magia draconiana. E eu não sei se vocês perceberam, mas, de repente, vocês podem ter visto que esses 11 seres, a gente falou, que são homens-leão, homens-escorpião, homens-peixe. Eu não sei se isso chama a atenção de vocês de alguma forma. Parece com algo que a gente conhece, né? Parece um pouco com o que seria o zodíaco, com o que seria aquele conceito, né, das constelações. Quando a gente pesquisa e mergulha dentro desse povo da Mesopotâmia, a gente começa a perceber que eles tinham um conceito bem interessante, que era um conceito de que existiam 2 tipos de mar, o mar de baixo e o mar de cima. O mar de baixo é a nossa existência, que é onde a gente está. E eles acreditavam que era como se fosse espelhado o mar de cima e o mar de baixo, tanto que esses conceitos vieram de lá, né? Esses conceitos de navegação por estrelas, eles eram muito vidrados no céu. Construíam as cidades de acordo com as estrelas específicas. E quando Marduk vence na guerra, no Enuma Elish, ele não destrói os 11. Ele realoca. E uma das explicações, gente, não é a explicação. Aqui, entendam que isso é uma das histórias e uma das versões, é que esses seres foram levados para o mar de cima e se transformaram em constelações. E aí, por isso que às vezes a gente pensa, nossa, um homem-peixe, parece com uma sereia, um homem escorpião, e isso fala com a gente de alguma forma, porque existe sim uma relação desses seres. Algumas literaturas dizem isso, outras contradizem, e vocês sabem que quando a gente vai mergulhar dentro, vários autores vão dizer coisas diferentes, né? Mas se vocês sentiram essa familiaridade, é porque ela existe. E a gente falou da questão da dádiva, né? Vamos explicar
Por que dádiva? E além de estar com essa ligação no horóscopo, né, nós podemos ver dentro do zodíaco, desculpe, nós também percebemos em nossas pesquisas, não nós, né, os historiadores, tem essa questão de que estes seres eles passaram pela história com contato com outros povos, indo para outras mitologias. Então, por exemplo, Mushmaru, que é o dragão de 7 cabeças, a gente lembra da Hidra de Lerna, lá na Grécia. Se chegarmos e olharmos, por exemplo, cada um, os homens e escorpiões, eles estão ali no mito de Gilgamesh, vai ter os homens e escorpiões que tomam conta dos portões de Shamash no submundo. Então vai sendo realocado cada um destes seres, e além de serem realocados, eles vão passando pela história. As sereias não precisa nem dizer, que é o caso de Kululu, né? As Kululus, que são esses homens e mulheres peixes, também passam e vão passando pela história. Então, até mesmo vão ter daimons que têm uma aparência muito que bate na descrição, que é a descrição destes seres. Então, no meio disso tudo, nós chamamos de dádivas justamente porque, através da conexão com estes seres, é possível, num processo de espelho e de conexão, desenvolver a nossa própria divindade. Claro que não é um trabalho fácil. Não é à toa que esses seres são chamados de demônios. Não é à toa que o dragão é uma representação dos instintos, da avareza, do mal, da própria energia, que é a energia de criação da vida. Só que, assim, igual eu falei, para nós aqui que estamos acostumados a trabalhar com esses conceitos, é algo que, nossa, que legal. Mas quando se tem o primeiro contato com essas energias, é muito avassalador. E com o passar do tempo, eu e a Morgana, nós passamos a forçar cada vez mais a realidade para entrar nesses estados de consciência. Reproduzir e buscar dominar cada vez mais aquela experiência inicial. Então, através da magia sexual, através do uso de enteógenos, como é o caso da ayahuasca, através de privações, às vezes nós fazemos alguma espécie de jejum, ou privação de sono, ou o próprio isolamento social. Algumas vezes também nós chegamos a fazer, por exemplo, 7 dias sem falar nenhuma palavra, nem se comunicar de forma alguma, para poder entrar em algum estado de consciência. Coisas que vão nos tirar da realidade e nos jogar nesse estado alterado que nos possibilite encontrar esses símbolos, voltar com movimentos de poder e tudo isso. Só que, claro, para tirar isso da nossa cabeça e colocar de uma maneira que possa ser reproduzida, muitas coisas nós não tínhamos a figura de linguagem para entender. Então, os movimentos de poder, nós fomos fazer um curso de didata de biodança. Ficamos meses fazendo biodança para a gente conseguir compreender... Acabou? Pra gente... Tá. A gente fala Vou muito, finalizar. gente. A gente fala muito, desculpa. Então a gente buscou... Ele mais que eu, né? Vocês perceberam. Se ela estivesse sozinha, ela conseguia colocar tudo. Eu vou embora. Então, o que acontece? Nós fomos buscar diversos cursos. Fizemos curso de cutelaria artesanal para aprender a forjar um metal, curso de fermentação para entender o conceito de nutrição. Fizemos o curso de biodança, tudo coisas para conseguir criar capacidade de linguagem para canalizar e compreender o que nós estávamos vendo. Então, o que nós quisemos trazer aqui, isso tudo que nós colocamos é um trabalho de magia draconiana. É só o corpo do dragão. Se nós entrarmos para falar dos dragões zodiacais, os clãs de dragões que existem, entrar para poder falar da conexão com dragões específicos das direções, que não é só pegar o dragão e colocar, vou chamar um dragão, norte é terra, vou chamar um dragão da terra no norte, não é por aí. Né? Se formos aqui falar de cada um dos trabalhos que temos, da amálgama dragônica, os movimentos de trindade, tem muita coisa, e isso tudo é só no alento do dragão. Então imagina cada praticante de magia draconiana que tem o seu livro das sombras, que tem sua tradição e que está fazendo o seu trabalho por aí. Então tem que se parar da magia draconiana ser só uma substituição, né? Não é só pegar e jogar dentro da árvore do conhecimento, não é só chegar e substituir uma divindade por dragão. É entender que o dragão é uma energia. Né? Ou, como diz ali o nosso grande nobre Lorde A, Deus é um dragão. Né? Então, assim, um grande prazer aqui. A gente já passou o tempo. Acho que vai dar nem para pergunta, né? Porque a gente falou demais. Então...
né? Então, assim... Quando a gente está junto, a gente fica assim, e ele fala, e eu vou ninguém controlando sabe, mas ele, né? Se observar os vídeos, a gente fica sentado e A ela fica gente o tempo ficou todo distante assim, ó. aqui, assim, aí Que fica aí mais hoje difícil. ficou distante, então estourou. Então, mas assim, espero que vocês que a gente tenha conseguido transmitir o que queríamos. E qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição para conversar aí a respeito desse tema que amamos muito. Então, muito obrigado, Magog, muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, gente. Para trabalhar com dragões, vocês ouviram, né? Pelo menos 7 dias sem falar. Vai ser fácil. Eu acredito que para muitos vai ser a parte mais difícil. Eu quero que vocês sejam presenteados aqui da Caixa de Pandora. Vejam como ela retratou vocês. Esse daqui ou esse? Vejam, olha só. Vocês acham que representa bem eles ou não? Ai, qual foi o baralho que vocês ganharam? Vocês escolheram, se eu não me engano, a caneta encantada. Canetinha encantada. A gente tem 2 canetinhas encantadas. Então é dobrado o encantamento. Dobrado. Um. O meu que eu escolhi foi o baralho Os Mistérios de Lúcifer. E o meu? Mistérios de Lúcifer, Mistério das Bruxas. Perfeito para vocês. Lúcifer, que a gente tem um trabalho com ele também, tá? O Olho do Dragão, que é Lúcifer, que é um outro trabalho. Não é só Tiamat e Apis, não. Nós trabalhamos com uma série de deuses draconianos. Gente, eu acredito que, como eu, todos que já conheciam o trabalho de vocês, com certeza apreciaram muito. E quem não conhecia, agora no chat está dizendo, como eu encontro? Podem ter certeza que vocês já são de casa aqui, estiveram no primeiro Enob, têm todo o carinho do Enob 2024, 2023, e com certeza muitos que virão ainda. Eu quero agradecer em nome de todos que estão aqui, todos que estão em casa. Então, muito obrigado pela contribuição de vocês nesse ano conosco. Valeu, Marcelão. Só para falar rapidinho, como encontrar o Alento do Dragão, além das nossas mídias, em dezembro vamos estar lançando o Grimório Alento do Dragão, um livro que até o exato momento está com 600 páginas, ele não está pronto ainda. Nós estamos escrevendo, estamos tentando diminuir ele, mas a tendência talvez é ser maior, mas em dezembro desse ano vamos estar lançando o Grimório Alento do Dragão, vai ter todas essas informações e muito mais. Então, aguardem e continuem acompanhando. Valeu.